Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Iremos para a última semana, semana 4 da unidade 1 do plano de estudo tutorado. Fiquei muito contente pelos agradecimentos nos comentários, pelas visualizações do vídeo. Fico feliz em estar ajudando e contribuindo com vocês nessa correção do PET. Aproveitem-se para se inscrever, deixar o seu like e não perder as novas correções da unidade 2 do plano de estudo tutorado. Então vamos lá, semana 4, unidade temática Mundo do Trabalho. Tema: paisagens urbana e rural, características e transformações. Observe as imagens para responder as atividades 1, 2 e 3. Foi colocado duas fotografias aí de um mesmo lugar, porém em tempos diferentes. A primeira foto é da Avenida Paulista em 1890 e a segunda foto é da Avenida Paulista em 2012. Atividade 1. Descreva na tabela os principais elementos naturais e culturais presentes na Avenida Paulista em um dos momentos em 1890 e em 2012. Na Avenida Paulista, em 1890, quais eram os elementos naturais? Aquele que foi produzido pela natureza. Então a gente pode ver que são as árvores, as gramíneas, o solo, uma serra lá ao fundo, o ar limpo e mais puro. Os elementos culturais, podemos perceber que são meios de transportes como os animais e as charretes da época, o cercado e as estradas aí. Em 2012, quais são os elementos naturais? Não há presença de elementos naturais. Não é possível verificar esses elementos naturais na paisagem 2, que é em 2012. Quais são os elementos culturais? Os elementos culturais são mais visíveis porque foram produzidos pelo homem e transformando esse espaço em espaço geográfico, que são os prédios, as casas, as avenidas, as ruas, o asfalto, a iluminação pública. Atividade 2. Classifique as paisagens em urbana e rurais. Cite 3 elementos que comprovam a classificação. Então, a paisagem 1 é uma paisagem rural. Os elementos que comprovam essa classificação são as árvores, os animais e as estradas que podemos ver. Na paisagem 2 é uma paisagem urbana. Os elementos que comprovam essa classificação são os prédios, as avenidas, a iluminação pública. Atividade 3. Levante hipótese para as transformações ocorridas na Avenida Paulista. Para isso, responda às questões. Então vamos ver, por que houve essas transformações, né? O que é possível analisar? Por quê? Por causa da burguesia que existia naquele local e por causa do crescimento populacional. Como isso ocorreu? Através do processo de urbanização, da modernização da agricultura e da modernização da própria avenida. Quem foi que fez isso? Os primeiros habitantes foram os fazendeiros, os comerciantes e depois os imigrantes. Quando ocorreu? A Avenida Paulista surgiu para formar um eixo sofisticado para a burguesia em 1981. Os primeiros a construir casas na avenida foram os fazendeiros e os comerciantes. No século XVIII, ocorreu o processo de produção da cafeicultura, em 1930, e, consequentemente, a industrialização, que gerou urbanização da cidade de São Paulo, tornando-se uma área de atração populacional de muitos imigrantes e de várias regiões do Brasil. Atualmente, a Avenida Paulista é uma das mais movimentadas, com grandes edifícios e é altamente urbanizada. Observe a charge para responder às atividades 4 e 5. Você nota que tem uma paisagem no ambiente urbano e uma paisagem no campo. E tem um homem lá que diz: chega, não aguento mais essa poluição, vou morar no campo. Chegando no campo, o que ele fala? Chega, não aguento mais esses agrotóxicos, vou morar na cidade. Então, o que nós podemos perceber? Que com o avanço da tecnologia, da modernização, há muita agressão no meio ambiente, há muita poluição, tanto atmosférica como em agrotóxicos, tanto no espaço urbano como no espaço rural. Observe
Atividade 4. Quais os problemas ambientais sofridos no campo e na cidade? Explique. No campo, nós podemos notar que há desmatamento, a utilização de maquinários e os agrotóxicos. Na cidade, o desmatamento mais avançado, o acúmulo de lixo e a poluição do ar através da fumaça emitida pelas indústrias, pelos veículos e a poluição dos rios. Atividade 5. Cite uma solução para minimizar os problemas ambientais destacado na charge, tanto no campo quanto na cidade. No campo, deve-se utilizar adubos orgânicos, que são produzidos pelos próprios restos de alimentos ou vegetais, no lugar dos agrotóxicos. Na cidade, podemos plantar mais árvores. Podemos utilizar os 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Porque à medida que aumenta a população, mais recursos naturais da natureza são utilizados. E se a população tentar reduzir, como não gastar muita água, usar mais a luz solar, reutilizar e reciclar, existe muito acúmulo de lixo, mas aquele lixo ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado, ao invés de tirar cada vez mais os recursos da natureza, que futuramente poderá faltar.